para continuar com a nossa aula aqui de Fundamentos do Tarô. Eu espero profundamente que vocês estejam gostando desse curso e que ele seja útil aí no aprendizado de vocês. Então, vamos seguir aqui para a nossa jornada, né? Então, nós chegamos à nossa aula 4 e vamos continuar aqui nesse nosso mesmo ritmo, tá bom? De novo, vamos falar quem é o ARC. O ARC é um centro holístico onde a gente faz atendimento e também dá cursos. Então temos todos esses cursos aí, todos esses atendimentos. Se você quer saber um pouquinho mais, volta lá na primeira aula, que lá eu dou todo o detalhamento a respeito do ARC. Quem sou eu? Sou o Bruno, tarólogo, professor de tarô, mestre de reiki, mais um monte de coisa aí que está aí listado. Depois vocês podem pesquisar sobre mim também nas redes sociais. Me sigam lá no @BrunoGilTarô do Instagram e no canal do YouTube, www.arqueobr, www.youtube.com/arqueobr. Bom, falar um pouquinho do curso de formação, né? Então a gente tem aí alguns degraus de evolução até se tornar um tarólogo profissional. Temos a primeira jornada, o pessoal está perguntando quanto tempo dura essa primeira jornada. Então, o curso é EAD, então você vai fazer no teu tempo, da forma como você quiser, sem pressão, e você pode fazê-lo em uma semana ou em até 180 dias, né? 6 meses aí você pode estar utilizando o curso. O curso de formação, ele é ao vivo, tá? O presencial dura 1 ano e o online dura em torno de entre 6 e 8 meses, dependendo da turma. Eu gosto de falar que vai durar uns 8 meses aí, tá? Os ambulatórios, acontecem bimestralmente. Eu estou atrasado com o ambulatório, inclusive, porque desse bimestre eu ainda não fiz, mas vamos ter um ambulatório, tanto presencial quanto ao vivo. E os workshops geralmente acontecem aos finais de semana, às vezes workshop de 2 dias, às vezes de 4 dias, dependendo aí do tema e do assunto. Vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. Na aula passada a gente aprendeu a carta do Papa, o carro, a justiça, o eremita, a roda, a força e o pendurado. Lembrando que o pendurado é aquela carta que nos coloca em suspensão, em momento de espera, e nós estamos esperando pelo quê, né? Nós estamos esperando pela morte. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Cantora Joelma, né? Então vamos lá, gente. A morte, ela representa esse movimento de mudança, com um sofrimentozinho para o consulente. Então, ela fala de perda, ela fala de mudança, ela fala de dor, de sofrimento, de angústia, ela fala de comunicação ríspida. Mas a morte aqui, ela tem um viés de acabar com aquele pendurado. Então, é uma carta de transcendência, de mudança. É como se você estivesse saindo de um estágio e estivesse evoluindo, mas para evoluir você precisa deixar o estágio anterior, como se você fosse uma lagarta virando borboleta, sabe? Então, é preciso primeiro você se desligar do passado, se desligar das questões que tanto lhe prendem, para que você possa seguir em frente. Pode ser que essas questões que te prendem sejam um relacionamento, pode ser que essas questões que te prendem sejam um trabalho, e aí você se desligando disso, você evolui, você transcende. Então, a morte fala de uma mudança, com dificuldades, com sofrimento, com muito esforço. Às vezes o consulente não quer passar pela morte, ele quer continuar identificado ali com o pendurado. Então por isso que é uma carta que gera um certo sofrimento. Depois nós temos a temperança, que fala de equilíbrio, paciência e recuperação. Por quê? Porque a morte desequilibrou tudo, né? A pessoa não queria morrer, mas ela foi forçada a morrer porque ela precisava transcender, evoluir, passar para um ciclo novo. E agora a gente tem aquilo que é preciso para se curar, que é um momento de parada, de suspensão, de espera, é o momento da carta da temperança. Equilíbrio, paciência e recuperação. A temperança é uma carta que traz essa mensagem. Só aquilo que é real para uma pessoa, possui uma força curadora. Então, a temperança ela pede que a gente trabalhe com o conteúdo real, que a gente equilibre as nossas energias. Mas equilibrar as energias nem sempre é 50%, 50%. Às vezes a gente precisa ser mais passivo, às vezes a gente precisa ser mais ativo, às vezes a gente precisa pôr um pouquinho de raiva na nossa vida, às vezes a gente tem que tirar essa raiva, ser mais pacífico. E assim sucessivamente. Então, essa carta da temperança, ela é um momento em que a gente está transitando por uma jornada, né?
de recuperação daquilo que aconteceu na morte, daquela ruptura que aconteceu na morte que gerou um trauma ali, né? A morte geralmente ela é um tanto quanto traumática. E aí a gente vai para o diabo. O diabo fala de desejo, mas também fala de opressão e também fala de ambição, né? Marie von Franz diz: onde há uma pérola, sempre há também um dragão. Onde há um dragão, sempre há uma pérola. Por quê? Gente, os tesouros que o diabo nos proporciona aqui dentro do contexto dessa carta são maravilhosos. O diabo ele fala sobre atender os nossos desejos numa amplitude extrema. Fala sobre atender todas as nossas paixões. Essa carta tem esse viés humano de ligação às paixões. Só que quando você está muito identificado com as paixões, você acaba sendo oprimido quando elas vão sendo tiradas de você, né? Então presta atenção que essa carta ela tem uma advertência aí. Cuidado com aquilo que você está tão identificado, porque você pode perder. E você perde. Você perde na carta próxima, que é a carta da torre, onde a gente tem a queda, a ruína e a interrupção. A torre é uma ruptura abrupta de algo com o qual nós estamos identificados. Então aquele prazerzinho que estava tão gostoso, a gente para de ter de uma vez, numa ruptura abrupta. Eita! A casa caiu. O marido ao ser pego pela esposa em traição. É exatamente essa a sensação da torre. Você está fazendo tudo ali que te traz alegria, que te traz prazer, que te traz reconhecimento, e um belo dia você perde aquilo. Pode ser que nem seja a coisa errada, tá? Pode ser que você está fazendo, por exemplo, você gosta muito de comer doce. E aí você come doce, se esbalda no doce, e aí é a carta do diabo. Você está vibrando ali, comendo doce, sentindo todos os prazeres que o doce pode trazer. Um belo dia você descobre que você está com diabetes. Pronto, é a carta da torre. E aí o que você precisa fazer? Mudar de atitude. A torre ela pede uma mudança de atitude imediata. Não se pode continuar identificado com aquela energia que vinha do diabo, porque aquela energia não existe mais. E aí a gente é obrigado ao quê? A se reorientar. E a carta da estrela fala desse processo de reorientação, de esperança e de cura dessas mágoas. A esperança nos leva, de qualquer forma, mais além do que o medo. Ernest Junger. Quando a gente vibra a carta da estrela, a gente está pegando essa desgraça que aconteceu na torre e tentando nos reerguer. A carta da estrela é uma carta também de muita paciência, também de muita esperança, de muita fé. É quando você perdeu tudo e agora você precisa arrumar um rumo para a tua vida. Então, uma situação assim em que a estrela é muito clara, que a gente pode colocar, é aquele empresário que era top 10 no Brasil, tinha uma empresa gigantesca e de repente perdeu tudo num jogo. Foi comprar ações lá, comprou ações, as ações não valorizaram e ele perdeu toda a fortuna dele. Agora o que ele vai fazer? Ele vai ficar lamentando que ele perdeu a fortuna ou ele vai arrumar alguma coisa para fazer? Vai dar aula numa faculdade com toda a experiência que ele tinha de executivo, vai construir uma loja pequenininha para vender, sei lá, quinquilharia. Não sei, mas você precisa fazer algo, você precisa sair daquela identificação que você estava, daquilo que foi rompido na carta da torre. E aí a gente cai na lua, porque quando a gente está se reerguendo, a coisa parece que é uma dificuldade angustiante, né? E na lua a gente vê negativismo, solidão, coisas ocultas, angústia, depressão. Por quê? Porque você está naquele momento em que você se perdeu lá atrás, mas agora você precisa se achar. E a cada passo que você dá para se recuperar, você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais angustiado porque você não sabe o que vem depois. Pelo amanhã sempre chega um dia mais cedo. A lua, ela é a representação de um eclipse. Então, ela fala sobre aquele momento em que o sol está brilhando ao máximo. E aí, de repente, vem uma escuridão muito medonha. Tudo some, a luz desaparece e você não tem mais clareza. Esse é a vibração da carta da lua. Mas como a gente sabe que sempre depois de uma tempestade vem o sol e sempre depois da noite nasce o amanhecer, a gente vê aqui a carta do sol.
Seja você mesmo. Quem faria isso melhor do que você? Clareza, verdade e iluminação. A carta do Sol é uma carta que mostra que todos os desejos do consulente são realizados de uma maneira muito intensa e plena. O Sol é uma vibração de energia, de vitalidade, de verdade. O Sol representa iluminação e clareza. Então aqui o consulente sabe sobre tudo e ele tem o domínio sobre todas as coisas. Vejam que o Sol é uma carta extremamente positiva e também é uma preparação para o processo evolutivo e para um processo de despertar. Quando você já vibrou todo o Sol, você tem que evoluir, porque senão esse Sol vai minguar, vai ficar chatinho, vai ficar entrar na rotina. Então, a carta do julgamento, ela vem pedindo que a gente evolua, que a gente desperte. A vida é condescendente, a cada momento ela nos presenteia com um novo começo. Recomeçar da carta do julgamento significa você entender tudo que você fez no passado. Todos os aprendizados, todas as lutas, todas as derrotas, todos os erros e todos os acertos. Faz um balanço de tudo isso. E agora parte para o novo. Parte para o novo trazendo essa bagagem evolutiva. A carta do julgamento, ela mostra que notícias boas virão. E essas notícias boas, elas estão fundamentadas em conceitos externos a você. Não é você que define a hora da mudança, quem define a hora da mudança são os conceitos externos, mas você precisa estar muito bem alinhado, muito bem apresentado para você poder saber escutar a trombeta que o anjo vai tocar. E a carta do julgamento, ela pede transcendência e evolução, porque o momento é um momento de transcendência e de evolução. Para quê? Para a gente retornar ao paraíso. E aqui na carta do mundo, a gente vai ter felicidade, harmonia e sucesso. É a força de um bom desejo que nos conduz ao lugar certo. Quando a gente fala da carta do mundo, a gente fala de uma finalização de um ciclo com sucesso, com muitas coisas boas para o consulente. Ou na finalização de um ciclo de maneira positiva, que pode ser até o final de um casamento, mas um casamento que se resolve ali e se finaliza com ambas as partes entendendo que precisam começar uma nova jornada, dentro de um conceito de um acordo. A carta do mundo, ela tem uma musicalidade, ela é uma carta que traz uma sensação de harmonia, tudo está equilibrado, é uma representação simbólica da plenitude de chegar e encontrar o paraíso. É o achado do céu na terra. E por hoje é só, voltamos na nossa próxima aula e vai ser a última aula, então não percam o próximo vídeo. E se você está fazendo esse curso assim numa maratona, presta atenção, volta lá atrás, dá mais uma olhada, dá mais uma escutada, assiste de novo para você fixar bem os conceitos. Que a próxima aula vai ser totalmente diferente de tudo que você já viu na sua vida. A respeito de tarô, é óbvio. Tchau!